Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Cenário Entrevista. No programa de hoje eu recebo Flávio Henrique Albuquerque de Freitas, juiz titular da Vara Especializada em Crimes de Trânsito da Comarca de Manaus. Ele ingressou na magistratura em 2007 como titular da Comarca de Itamaraty, no interior do Amazonas. Depois, exerceu titularidade das comarcas de São Paulo de Olivença, Guajará e Parintins, até ser promovido à capital, Manaus. No Tribunal de Justiça do Amazonas, exerceu as funções de juiz auxiliar da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça. Hoje é o titular da Vara Especializada em Crimes de Trânsito de Manaus e auxilia o gabinete da ministra Maria Elizabeth Rocha, no Superior Tribunal Militar em Brasília. Flávio de Freitas é mestre e doutorando em Direito Constitucional, professor universitário e das Escolas Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, da Escola Nacional da Magistratura e da Escola Superior da Magistratura do Amazonas. Dr. Flávio Henrique de Freitas, seja bem-vindo ao Cenário Entrevista. Muito obrigado, Liliane. Boa noite a todas e todos e fico muito lisonjeado pelo convite para estar aqui com você hoje no Cenário Entrevista. Doutor, na abertura do programa eu falei um pouquinho da sua trajetória na magistratura do Amazonas. Desde cedo, você já sabia que ia seguir essa carreira? Na realidade, não. Eu queria ser piloto de avião, né? E cheguei a trabalhar, inclusive, na Varig, não como piloto, mas lá no aeroporto, em Maceió, entendendo? E, na época, a Varig tinha um programa de recrutar os funcionários para o voo. E nesse processo de recrutamento, nós teríamos que fazer uma faculdade de Ciências Aeronáuticas. Enfim, não existia em Maceió, só existia uma no Rio Grande do Sul, e a Varig só aceitava quem tinha essa faculdade. Então minha mãe falou, você tem que fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade, aí entrei no Direito. Passei por algumas, né? Passei em Odontologia, em Recife, enfim, mas entrei no Direito em Maceió, e quando eu entrei na faculdade, eu dizia a todos que seria juiz, nem que fosse de futebol. E quais são os desafios da magistratura aqui no Amazonas? Porque você começou aqui mesmo no Amazonas, né? E está até hoje. Como magistrado, sim. Como magistrado, sim. Eu exerci outros cargos públicos em Minas, né? Na Procuradoria Federal. Passei alguns outros concursos também, mas a magistratura foi no Amazonas. Eu até logrei a aprovação no Maranhão, na primeira fase. Eu estava no 8º período da faculdade. E no Ceará eu perdi por 8 décimos na sentença penal, também para magistratura. Mas finalizar o concurso aprovado só no Amazonas. E o maior desafio da magistratura, e falando no nosso cenário, e aqui pegando, né, o nome do nosso programa, no nosso cenário amazônico, são os acessos e a realidade social que se vive no interior do estado. Que, né, quem é do Amazonas conhece e sabe que não é fácil. Não é fácil a realidade econômica, a realidade social, a realidade política, e os acessos a essas cidades, né? Você falou que eu fui juiz titular em Itamaraty, minha primeira comarca, de fato. A gente ia num avião que fazia o correio, né? Era o nosso acesso a Itamaraty, um avião que saía de Manaus, parava em Coari, né? Um Bandeirantes, de Coari ia para Tefé, de Tefé ia para Carauari, e depois de Carauari parava em Itamaraty. Saíamos às 6 da manhã, chegávamos meio-dia lá, né? Então, esse acesso não é fácil. A gente está falando, inclusive, de um transporte, a gente não tem total segurança, né? A gente sabe que essas aeronaves menores, elas não têm a mesma segurança de uma aeronave maior. Então, esse é um grande desafio de... A logística, isso, né? A logística de se chegar. E a estrutura que você não tem, né, para exercer aquilo que você muito se predispõe a fazer. Então, a gente termina tendo que matar um leão por dia, mas isso é normal, isso não é uma reclamação, isso na realidade nos engrandece. A gente estava conversando antes de iniciar, né, que as dificuldades não podem ser observadas com chateação nem com rancor, mas sim como experiência. Imagina a internet, né? Já não é boa na capital, imagina no interior. Há 15 anos era sonho, né? Há 15 anos a internet no interior a gente não tinha na realidade, os processos eram físicos e eu falo da minha realidade. Sim. Agora imagina a realidade de desembargadores, por exemplo, que viveram há 30, 35 anos, 40 anos atrás no interior. Aí que realmente, acho que até uma ligação era difícil. O celular na minha época não existia, né? Eu falo de 15 anos atrás, 14, não existia celular no interior. Aqui, depois passou, né, a obrigatoriedade, cada cidade tem uma torre, mas mesmo havendo essa obrigatoriedade,
o sinal não era bom, você não conseguia fazer uma ligação. Então, realmente, é muito complicado. E isso não é a crítica ao meu tribunal de forma nenhuma, que o tribunal se vira para manter a justiça no interior, né? Eu digo se vira porque não é fácil, quem já esteve na administração vê isso, mas ele faz o possível e o impossível para manter isso, só que não é só o tribunal, é o Ministério Público, a Defensoria, né? É a estrutura do próprio município, é a estrutura de órgãos privados, telefonia, água, energia, enfim. A realidade do interior do Amazonas não é uma realidade tranquila. Não mudou muita coisa não, apesar dos avanços tecnológicos, a realidade do nosso Amazonas ainda não mudou não, mas a gente torce muito para que mude essa realidade. Agora vamos falar especificamente da carreira da magistratura. A gente sabe que é preciso prestar um concurso público. Conta pra gente como é essa preparação para ser juiz, quais são os passos que o pretenso candidato, né, que queira ser juiz, que esteja nos assistindo, precisa fazer. Primeiro é fazer faculdade de Direito, né? O primeiro passo é esse. A porta de entrada, inclusive eu recebi certa vez uma pergunta no meu Instagram, tem algumas caixinhas que eu abro para trocar ideia com alguns alunos, eu sou professor, né, você citou, e ele perguntou, vem cá, a gente precisa ter faculdade para prosperar? Eu respondi não, né? Principalmente hoje em dia, né, por conta da tecnologia, as pessoas conseguem ganhar dinheiro, ganhar fama, sem precisar entrar na universidade. Isso é bom, eu nunca fiz juízo de valor em relação a isso. Se está te fazendo feliz, está bom, né? Eu acho que isso é importante, a gente tem que estar satisfeito com aquilo que a gente escolheu para a vida da gente. Eu disse que não, aí eu respondi, era minha aluna, disse a ela que não, só que se ela quisesse fazer um concurso público para a área jurídica, ela precisava, no mínimo, terminar a faculdade. No mínimo. Então, o primeiro passo para a magistratura é você se formar em Direito. Mas nós temos alguns outros. Qual é o segundo passo? Para você finalizar o concurso, você tem que ter 3 anos de atividade jurídica. Ou seja, você não consegue sair da faculdade e sentar, mesmo sendo aprovado no concurso como juiz. Por quê? Porque desde a emenda 45, desde 2004, é necessário que aquele candidato que vai submeter o concurso da magistratura, ele tenha 3 anos de atividade jurídica após a graduação, né? Então, aprovar na faculdade, né? Concluir a faculdade, ter 3 anos de atividade jurídica e ser aprovado no concurso de provas e títulos para a magistratura, que isso decorre de várias fases, né? Nesse concurso, nós temos algumas fases, uma prova objetiva, uma prova discursiva, né? Prova objetiva, vamos lá, de marcar X, né? Ou de verdadeiro e falso, se nós estivermos falando... Dependendo da banca, né? Da banca, justamente. Uma prova discursiva, que vão vir algumas perguntas e você vai responder, só que não é mais... São casos concretos? Casos que você vai ter que escrever. Terceiro, uma prova prática. E qual é a prática do magistrado, do juiz? Sentença. Então, você tem uma prova de sentença. Depois disso, nós temos uma fase intermediária, que é a inscrição definitiva, é onde a banca, a instituição, vai analisar se você cumpre aquele requisito dos 3 anos, você vai juntar a documentação. Superada essa fase da inscrição definitiva, nós temos a prova oral, que é onde os examinadores avaliam se o candidato tem inteligência emocional, além da técnica, além da inteligência dogmática, técnica do assunto, se ele tem inteligência emocional para ser magistrado. Quanto tempo leva, assim? Porque o pessoal está ouvindo aqui a gente falar, né, dessas fases, mas quanto tempo, em média, dura isso, esse processo? Uns 8, 9 meses de concurso. Não é do dia para a noite. É uma maratona, a gente fala, né? É uma maratona. E qual é o perfil hoje para uma pessoa ser juiz, assim, de responsabilidade de um juiz hoje? Eu vou falar por mim. Eu acho que o primeiro passo para a pessoa ser magistrado é respeitar a Constituição e as leis, né? Em que pese, ela tem que conhecer a sociedade que ela vai julgar. E fazer essa subsunção que a gente diz, né, de dizer o seguinte, é pegar a norma que existe e aplicar ela dentro daquele contexto social que ela vive. Então, por exemplo, a realidade de Itamaraty é diferente da realidade de Manaus. Então, como eu vou julgar um caso em Itamaraty? Vou dar um exemplo para que todos nós consigamos compreender o que quer dizer. O direito é diferente de Itamaraty daqui de forma nenhuma, é a mesma norma. Mas, por exemplo, em 2007,
um senhor entra e diz assim, doutor, eu vendi uma bala de Skol. Aí eu, bala de Skol? Eu queria entender o que era uma bala de Skol. É aquele pacote que vem, as cervejas, né? Sim. Vem embalado? Sim, é. É aquele a bala de Skol. Eu vendi uma bala de Skol e o rapaz não me pagou. Eu posso cobrar porque é bebida? Eu falei, pode. Entra aí no juizado e... Enfim. Mas veja só, doutor, tem uma outra coisa, eu não tenho prova. Você não tem prova? Mas me explica aí para eu entender o que foi que aconteceu. E tem essa realidade da gente no interior de magistrado, promotor também, defensor, delegado. A gente não é só juiz, né? Aqui no Amazonas tem uma grande dificuldade, Liliane, que algumas cidades não existe advogado. Tem o juiz lá, mas não tem o advogado. Tem o juiz e não tem o defensor. E termina o juiz tendo que resolver os casos, de alguma forma, e auxiliar aquele pessoal. Aí vem a parte social que eu estou querendo dizer, a realidade que nós temos que conhecer daquela situação. Porque, por exemplo, se eu chego lá e digo, eu não posso atender porque tem que ter advogado. Imagina, eu não vou movimentar nenhum processo, eu não vou resolver nenhum... Não vai fazer nada. Nada, justamente. Então, você sai um pouco daquela situação de magistrado e passa a entrar ali para resolver as situações. Mas voltando ao caso da bala de Skol. Me explique como foi que aconteceu, para eu entender. Falei, não, doutor, aqui a gente tem uma tradição aqui na cidade que é a seguinte, se você não me conhece, tá? Você não me conhece, mas você conhece a Liliane, que me conhece, aí o que vai acontecer? Você quer chegar a mim, você chega através dela. E como é que você chega através dela? Ela não vem falar, ela manda o relógio. Você entendeu? Parece brincadeira, mas isso é verdade. O cara quis comprar uma bala de Skol, o cara que queria comprar no comércio, o cara do comércio não conhecia ele, mas conhecia o amigo dele. Ele falou, leve o meu relógio lá. Como garantia. Como garantia. Você mostra o relógio, ele vai saber que sou eu. E ele vai te vender e depois tu paga. Isso é um contrato, né? Você fez direito. Isso é um contrato verbal. E com garantia, inclusive. Com uma garantia fiduciária que foi dada por uma pessoa. Ou seja, ele entrou, nós fizemos um acordo, né? Ele pagou a bala de Skol do senhor. E eu vou dizer, seria viável fazer isso aqui em Manaus? Não. Aqui nós temos advogados, aqui nós temos uma outra estrutura de justiça. Aí eu digo, a mesma lei, a mesma norma, o mesmo Código Civil, teve uma aplicação lá em Itamaraty de uma forma, e aqui em Manaus não se aplicaria da mesma forma para os mesmos fatos. Então, conhecer essa realidade é muito importante, porque justiça e direito não são sinônimos. Direito é aquilo que está na norma. Justiça é aquele sentimento que o certo foi feito, o sentimento que nós temos de que o correto foi feito naquele caso concreto. Você estava falando aí dos casos, das realidades que você vivenciou no interior do Amazonas, mas isso na justiça estadual, mas existem outras esferas, sim, né? Sim, que a pessoa pode querer ser juiz federal. Sim, sem dúvida. A magistratura é única, mas ela tem essa divisão. Comum, federal, estadual, especializada, militar, trabalho e eleitoral. Para fins de concurso público, quais as que você pode ingressar por concurso público? A estadual, a juiz de direito, que é o caso que eu exerço hoje em dia, a Justiça Federal, o juiz federal comum, que é aquele juiz federal que julga os casos de interesse da União, a magistratura do trabalho, que são os juízes do trabalho, né, nos TRTs, e a magistratura militar da União, tem um concurso específico. A eleitoral não, a eleitoral é exercida na primeira instância pelos juízes de direito, com mandato de 2 anos, e nos tribunais por uma forma de composição que vai entre desembargadores, juízes federais e advogados. Ou seja, quem não prestar o concurso público, que é advogado, ainda tem a oportunidade de ser juiz. Sim, que pode, inclusive, chega ao tribunal. O advogado e o promotor, o membro do Ministério Público, eles podem ser magistrados? Podem. Eles podem, primeira possibilidade, vou fazer o concurso, mas não é dessa que estamos falando, para o ingresso na magistratura, por exemplo, pelo 5º constitucional, que eu creio que é que você queira dizer. Então, 1/5 das vagas dos órgãos de segunda instância, a partir dos tribunais da segunda instância, são destinadas aos membros do Ministério Público e da Advocacia. E ali é formada uma lista sextupla, que vem para o tribunal e é votada e reduz para uma lista tríplice, que vai à escolha do chefe do Executivo. Isso aí, sem concurso público. Mas no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre as carreiras jurídicas, porque a gente vai falar dos concursos públicos e como se preparar adequadamente para conseguir um bom resultado. O intervalo é bem rapidinho.
Estamos de volta e nesse bloco a gente vai falar dos concursos públicos das carreiras jurídicas. Doutor, a gente estava falando da preparação para ser juiz, mas existem vários outros concursos na carreira jurídica. Explica para a gente por que ficou parado tanto tempo para a gente conseguir prestar um concurso público. Sua pergunta é interessante. Com a pandemia, né, o governo federal editou a Lei Mansueto, porque com a pandemia parou os seus serviços, a arrecadação de tributos, isso diminuiu a arrecadação do Estado, né, o orçamento financeiro, e a edição dessa lei no período da pandemia foi para não haver aumento de gastos. Não poderia aumentar salário, não poderia haver contratação no serviço público que não fosse relacionado à pandemia ou de questões emergenciais, né? Então, pelo período de 2 anos, com a edição da Lei Mansueto, ficou suspenso todos os concursos públicos no país. Esse período de 2 anos se encerrou há pouquíssimo tempo. Então, o que suspendeu, que a gente via sempre um concurso ou outro, foi a pandemia através da Lei Mansueto. Mas agora está tudo liberado, né? Quase toda semana tem um concurso público. Isso é verdade. Só que no estado a gente está aberto Cefaz, PGE, nós temos mais Defensoria, Ministério, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, hoje em dia, se você abre a internet, certamente na semana se publica no país 1 ou 2 concursos. Doutor, a gente está falando aí que tem vários concursos abertos, mas a gente também observa que existem muitos cursos aí sendo oferecidos. Existe algum segredo, alguma fórmula para aprovação? Estudo e disciplina, né? A disciplina é o que vai te fazer chegar, estudando com disciplina, à aprovação. Óbvio que é muito importante, né, e a gente estava falando sobre isso, a metodologia. Ter uma metodologia de estudo é o que vai fazer toda a diferença na tua vida quando você está em busca de ser aprovado no concurso público. Aí eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta mais pessoal. Você já fez quantos concursos e quantas aprovações? Porque às vezes a pessoa fica, passou para juiz, mas será quantas vezes ele fez, né? Posso falar das minhas reprovações primeiro? Eu acho Pode, fica à vontade. Eu acho tão importante falar da aprovação e falar das reprovações, porque foi através das reprovações que eu consegui alcançar meu objetivo. Então, eu tive muitas reprovações. Eu fiz muitos concursos. Então, eu perdi, até a gente citou aqui no início, né, eu perdi por 8 décimos no concurso de juiz do Ceará. Eu perdi por 2 questões no concurso de técnico, de analista do TRT de Alagoas. Eu perdi, estou puxando aqui da memória, eu perdi num concurso para magistratura no meu estado natal, em Roraima, né? Então, eu tive essas reprovações, mas eu tive algumas aprovações, de fato. Eu fui aprovado para advogado da União, procurador federal, tive aprovação para técnico do TRT, para analista do TRT do Rio Grande do Norte, né? Eu tive procurador do estado de Sergipe, procurador do estado de Roraima, procurador do município de Manaus, a magistratura aqui no Amazonas. Então, eu tive algumas aprovações, mas elas foram frutos do meu processo de construção de estudo com metodologia, né, de disciplina no estudo com metodologia, e eu trabalhava, né, eu não só estudava, e frutos também das aprovações que eu tive no caminho. Ou seja, você conseguiu desenvolver um método, você identificou aonde você estava errando e agora só acertos. E essa é a ideia de você ter experiência no que você está fazendo. A experiência, quando alguém pede a você vai atrás de emprego, qual a sua experiência? Experiência é aquilo que você faz reiteradamente, né? Então, o meu processo de estudo era experimentando as formas de estudar para conseguir chegar neste momento de ter algumas aprovações. E com toda essa sua disciplina, você desenvolveu um método, né, uma metodologia de estudo para ser aprovado em concursos públicos. Inclusive, você está sendo convidado a lançar um curso. Conta pra gente, detalha pra gente. A FADISP, né, uma faculdade de São Paulo, né, conversando conosco, gostou da ideia e nos convidou para dar um curso sobre metodologia de estudo. Nós vamos lançar esse curso ainda esse mês,
Não estou só, né, nesse projeto, tenho mais 2 outros colegas juízes, né, a Rosiane do Vale e o Rivaldo Norões, que são magistrados aqui no Amazonas também. São pessoas que já foram aprovadas também em alguns concursos, né, e tem toda uma tiveram todo um processo metodológico de estudo. E eu fiquei muito feliz com o convite, né, e nós vamos lançar, né, até peço aí a possibilidade do cenário que possa divulgar o link lá da faculdade em relação a esse curso. Vai ser muito proveitoso, principalmente para a pessoa que está querendo, né, alcançar a tão sonhada aprovação. A gente vai trabalhar, sim, a metodologia. E a metodologia não é uma só, né? Nós temos várias ramificações, várias formas de estudar e formas de abordar o processo de estudo. E quem estiver interessado que está assistindo aqui, além desse link, procurar mais informações? No site da FADISP, né, fadisp.com.br, já tem informações. No Instagram da FADISP também já tem informações sobre o curso, né, @FADISP, vai ser fácil encontrar, né, e aí também nos nossos Instagrams, aí no Instagram do Rivaldo, da Rose, do Vale, o meu é Flávio HAF, H de hora, A de amor, F de faca, né, Flávio Henrique Albuquerque Freitas. E fala pra gente assim, a duração desse curso, vai ser um curso prático, online? O projeto que a FADISP nos convidou é para ser um curso híbrido. A possibilidade de estarmos com os alunos em São Paulo, na sede da FADISP, e ele ser transmitido também pela internet, né? Então, vai ser híbrido. Quem quiser participar, assiste online. Quem quiser ir para São Paulo, vai participar lá. Agora, esse curso tem alguns diferenciais, porque, como você falou, existem muitos gurus da internet que vendem fórmulas mágicas, né? E ele diz que não existe fórmula mágica, não existe atalho para o sonho, né? Para você alcançar o seu sonho, você tem que passar pelo processo. O processo não é rápido, né? O processo demanda disciplina, estudo, metodologia, que é o que a gente vai falar, é mais um recorte, né, do teu processo de estudo para chegar à aprovação. Então, a gente vê muitos gurus que não tem nenhuma aprovação e estão vendendo fórmulas mágicas para serem aprovados na internet. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aqui, o estudo é técnico, é mostrando as formas, aquilo que nos levou a ser aprovado. E para a gente finalizar esse bloco, estudar é caro, né, doutor? Muito. Estudar não é barato. Por quê? Porque demanda hora do professor, né? Eu sempre digo que o que nós temos de mais caro, que a gente não consegue comprar com dinheiro, é o tempo. Né? Você consegue pagar pessoas para fazerem as coisas para você em certas situações que você possa delegar, para que você tenha mais tempo para fazer outras. Mas você não consegue comprar o tempo de volta. Então, o que nós temos de mais caro é o tempo. Então, tem a hora do professor, tem a tua hora de vida que tu desprende, tem o que tu tem que pagar de fato. Mas veja só, hoje em dia, o acesso está muito mais fácil a qualquer tipo de curso. Por quê? Por ser online, por exemplo, o curso online você diminui muito os custos, né? Fica mais barato, você não precisa pagar espaço físico e você consegue entrar na casa da pessoa e entregar um conteúdo de qualidade, né? E é essa a visão. E eu posso dizer, esse curso da gente não está caro lá com a faculdade, está muito em conta, muito em conta. Eu não quis falar do curso que é caro, eu sei. Falar que assim, no modo geral, ser estudante hoje demanda um custo que não é barato. Sem dúvida. Né? São as inscrições, os cursos, o material didático, fora o tempo, como você falou. Que é o mais. Mas eu concordo com você. Faculdade não é barata. Cursinho não é barato. Ainda mais se for presencial, né? Com certeza. E que ainda tem essa parte toda, que você tem que se deslocar. O tempo que você gasta de ir e voltar. O online hoje em dia está maravilhoso, porque saindo da questão do estudo, aumentou a produtividade de muitas carreiras, e aí eu posso falar pela própria magistratura, né? Os juízes estão julgando muito mais do que julgavam, e também a possibilidade de você acessar cursos inimagináveis que só existiam em São Paulo. Né? Eu vou falar na minha época, não vou falar na sua, que você é mais nova que eu, com toda certeza. Mas, por exemplo, na minha época que eu estudei Direito, as pessoas saíam de Maceió, né, onde eu estudei, para estudar no Damásio de Jesus em São Paulo. Hoje em dia, você estuda no Damásio, no UFG, de dentro da sua casa.
E diante desse boom aí de tantos concursos, qual é a dica e o conselho que você dá para o estudante hoje? Espetacular a sua pergunta. E eu digo isso a todas as pessoas, tá? A todos os meus alunos, né? Eu tenho um grupo de estudos que eu criei no WhatsApp, isso há mais de um ano, começou com 3, hoje nós temos 254 pessoas desse grupo de WhatsApp. Eu já vou ter que abrir um segundo. O conselho que eu dou a todo mundo é: comece a estudar ontem. Né? Se você entrou na faculdade hoje, comece a estudar a partir de hoje. Eu comecei, quando eu decidi que ia um concurso público, comecei a estudar, focado a partir do quarto período. Né? Eu saí da faculdade aprovado na AGU. Eu, no 8º período, tive uma aprovação na magistratura do Maranhão, que não me deixaram terminar o concurso, porque eu não era formado ainda. Então, isso mostra que a tua preparação, o quanto antes, sendo precoce, digamos, a palavra para a gente entender, né, a priori antes, você não vai ter que despender tempo depois de concluída a faculdade para buscar a tua aprovação, porque você já diluiu isso no período de toda a tua faculdade. Ou seja, levar a sério, né? Sim. Desde o primeiro dia de aula. E não levar a sério a faculdade, que é importantíssimo, mas já estudar desde ali com a metodologia para um concurso público, com foco no concurso. Você vai ter que se dividir? Vai, mas é super tranquilo e você vai perceber que, ao final, você não perdeu tempo, você ganhou, porque a gente tem que abrir mão. Meu tio me dizia na época do vestibular: abra mão um ano da sua vida para você passar no vestibular. Não vá fazer farra, não vá para festa. Quando você passar no vestibular, aí você entrou na faculdade e você vai fazer suas farras, você vai brincar, você vai sair, você vai se divertir. Mas um ano antes não. Aí eu digo para o estudante de Direito, e eu digo isso a todos, reforcei isso ontem, eu reforço aqui, para quem está nos ouvindo, os nossos ouvintes aqui, né? Que se você quer passar no concurso, se você está na faculdade ainda, comece a estudar ontem. Busque uma metodologia, um objetivo para o concurso que você quer. E você vai sair da faculdade aprovado. Eu saí da faculdade aprovado. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua aqui a entrevista. Estamos de volta e nesse bloco a gente continua aqui a entrevista com o juiz Flávio Henrique de Freitas. Doutor, um dos objetivos do programa é conhecer um pouco o nosso entrevistado. A gente já conheceu um pouco da sua trajetória, a gente já sabe que você é uma pessoa que sempre foi muito disciplinado, estudioso, conquistou várias aprovações, mas também aprendeu, né, com as reprovações. Inclusive, vai lançar um curso de metodologia já direcionada para quem quer ser aprovado em concurso público. Mas o que a gente sempre pergunta a todos os nossos convidados é qual é a opinião deles sobre o cenário político nacional. Qual é a sua? Boa pergunta. Dentro de todas as limitações que a magistratura me impõe em relação a tratar desse tema, né? Mas antes de tudo, todo juiz antes de ser juiz é um ser humano, antes de estar juiz é um ser humano, é um ser da sociedade. Né? O cenário político, e aí tentando lhe responder, dentro dessa visão que eu tenho de ser um ser social, né? Ser um pai, ser marido, ser professor, né? Ser amigo, ser colega. Eu penso o seguinte, que hoje em dia o nosso cenário político ele passa por um período de provação. E esse período de provação ele se acelera ou fica mais aguçado justamente quando estamos num período pré-eleitoral, que é o que a gente está vivendo. Então, eu penso o seguinte, o país da gente precisa se desenvolver, né? Melhorar no processo de doação social. Né? Infelizmente, a nossa sociedade precisa de programas sociais, né? Porque a nossa sociedade ela é carente, né? A gente não vive num país de primeiro mundo, mas a gente enxerga muitos avanços, né? A gente vê o governo federal em certos programas evoluindo para dar esse suporte à sociedade, isso é muito importante. E a gente sabe que ninguém é 100%, né? Nem nós somos. Então, existem acertos e existem erros. E o que eu mais gosto de dizer, e a gente está falando sobre isso aqui, a gente até brincou antes de iniciar, é que ninguém é 100%. Mas eu vou olhar para aquele 1% que não é bom, não, eu vou olhar para os 99% que me trouxeram alguma coisa boa. Então, assim,
Tem que melhorar, sempre vai ter, independentemente de quem esteja no poder, sempre vai ter que melhorar. E existem erros, existem, e o papel é melhorar. Se o papel é melhorar a sociedade, e a nossa sociedade tem um quê de carente, a gente precisa trabalhar na parte social, sim. E antes da gente encerrar, nós vamos a um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você me diz o que vem à sua cabeça ou o que essa palavra representa para você. Direito. Justiça. Justiça. Entregar aquilo a quem tem direito. Magistratura. Um sonho. Educação. Obrigação. Docência. Amor. Amazonas. Minha pátria. Família. Meu suporte. Você tem um sonho? Tenho. Ver meus filhos bem, numa sociedade justa. Você tem um medo? Medo não. Eu podia dizer a você que eu tinha medo de morrer. Antes, quando eu era mais novo, hoje não. Hoje eu não tenho mais medo. Uma esperança. São perguntas que parecem ser simples, mas não são. Mas eu acho que se eu puxar para esse momento, que essa guerra acabe. Religião. Deus. Quem é Flávio Henrique Albuquerque de Freitas? Eu sou o marido da Aline, o pai da Bianca, do Bernardo e da Alice. Dr. Flávio Henrique de Freitas, juiz titular da Vara Especializada de Crimes de Trânsito da Comarca de Manaus, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui no Cenário Entrevista. Eu que agradeço o espaço. Né? Você me fez chorar aqui, né? A gente cortou, vai editar. Obrigado, falar de família é sempre muito bom. Eu lhe agradeço muito o convite. Eu agradeço o Cenário porque eu fui acolhido aqui de alguma forma. Eu recebi um convite para vir para cá. Eu escrevo alguns artigos para a revista. Isso muito me deixa feliz porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é escrever. Né? E, independente dos erros que nós colocamos nos nossos textos, que os medíocres vão olhar para os nossos erros de vírgulas, ou um A no lugar de um O, a gente entrega o amor quando a gente escreve. Eu adoro escrever, então escrever para a revista foi muito bom. E eu agradeço mais uma vez ter estado aqui com você, uma pessoa que já lhe conhecia à distância, conheço muito a sua irmã, nós trabalhamos juntos, né, na Escola da Magistratura, e são pessoas que a gente tem carinho. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu que agradeço mais uma vez, sucesso no curso e até uma próxima. Obrigado. O Cenário Entrevista desta semana fica por aqui, até semana que vem. Tchau!